Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso A Missão do Povo de Deus, transmissão da Igreja Reformada de São Paulo. E chegamos hoje à aula de número 3, Toda a Igreja, Todo o Evangelho. Com esta aula nós encerraremos as conversas sobre o capítulo 1 do livro A Missão do Povo de Deus. Bom, nós vamos iniciar então com uma leitura da Escritura. Enquanto isso, eu peço que você que está assistindo dê um retorno se a imagem, se o áudio e tudo mais está aí com qualidade suficiente. Nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo de número 15. Salmo 15, Salmo de Davi. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar e pedir a bênção do Senhor mais uma vez. Pai Celeste, nós te agradecemos pelo dia que o Senhor nos dá hoje, pelas tuas muitíssimas bênçãos sobre as nossas vidas, pela tua graça operando em nós, pelo teu Espírito Santo, pela tua palavra, pela tua igreja. E pedimos agora, Senhor, a tua bênção e graça para esse momento, para que, ao ouvir a instrução, nós venhamos a compreender mais a tua vontade e que pela operação do Espírito Santo nós venhamos a nos submeter a ela e buscar um modo de vida que seja condizente com aquilo que tu nos ensinas e requeres de nós. Concede a tua bênção sobre o que é de falar, sobre os ouvintes, aqueles que estão ao vivo, aqueles que ouviram depois. Que o Senhor nos abençoe conforme sua graça. Nós oramos assim em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito bem, queridos irmãos, chegamos à aula de número 3, Toda Igreja, Todo Evangelho. E aqui, então, é preciso saber o seguinte, no livro, no capítulo 1, né? Então você tem lá missão ou missões, que é um tópico ali, e depois você tem todo mundo, toda a igreja, todo evangelho. O fato é que a gente, na última aula, acabou pegando o restinho de missão e missões e entramos na parte de todo mundo. Ok? E agora vamos chegar então à parte de toda a igreja, todo evangelho. Encerraremos assim esse primeiro capítulo do livro. Bom, toda a igreja é o nosso assunto agora. Ora, a missão, como falamos, é a missão do povo de Deus. E aí, quando nós começamos a pensar sobre esse aspecto, né, o povo de Deus, então é bom voltar um pouco, né? Falamos de missão e missões, e vimos que existe uma missão, uma palavra que engloba tudo, mas abaixo dessa palavra missão existem várias missões. A ideia de missão tem a ver com ser enviado, e vimos que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus enviou pessoas para várias missões, para tratar de várias questões, desde ajuda aos necessitados, proclamação do Evangelho, interferência em questões políticas, em muitas questões.
Então tem a missão e as missões que estão reunidas debaixo desse guarda-chuva aí da missão. Então, estamos usando a palavra missão aqui de forma mais abrangente do que aquela ideia, né, de campo missionário, missões apenas como evangelismo. É claro que missões nesse sentido, como evangelismo em outro país, está dentro dessa missão, tá? Mas aqui estamos usando a palavra de missão de forma mais abrangente. Ora, essa missão, como vimos, ela procede da missão de Deus. Então Deus tem um objetivo, Deus tem um propósito e criou um povo, como vimos, para executar esse propósito. Então não foi que Deus tinha um povo e deu uma missão. Ele tem uma missão e criou um povo para essa missão. Ora, a missão de Deus é abrangente. Ela engloba o mundo inteiro. Não apenas o aspecto das pessoas, mas Deus tem um plano maior que vai da criação para a nova criação e nós estamos inseridos dentro dessa história. Então, obviamente, a nossa missão, como procede da missão de Deus, ela não está restrita apenas a alguns elementos, né, da missão, mas ela abrange também o mundo inteiro, como nós vimos, né? Então, é bom entender que nessa parte do livro, portanto, da aula, nós estamos mais levantando questões do que tentando respondê-las, porque as questões serão respondidas nos próximos capítulos, de forma mais profunda. Mas aqui estamos levantando questões, e uma delas é essa, né? Essa missão que Deus confere ao seu povo é uma missão que envolve o mundo todo, em todos os aspectos relacionados ao mundo, não apenas a proclamação do evangelho a todas as pessoas, mas em diversos outros aspectos aí da vida neste mundo, inclusive a criação, da qual nós somos mordomos. Devemos exercer um domínio da criação de forma que Deus seja glorificado. Ora, todo mundo. Agora, a próxima palavra que nós devemos, a próxima expressão que nós devemos observar é esta: toda a igreja. E quando chegamos aqui, a primeira pergunta que surge: quem é o povo de Deus? E aí, decorrente dessa pergunta, aparecem diversas outras perguntas. Ora, esse povo de Deus, que Deus criou para executar a sua missão, o seu propósito, quando foi e onde esse povo veio à existência? E por que Deus trouxe esse povo à existência? E isso tem a ver, então, com a nossa identidade como cristãos, como igreja, como povo de Deus. Entender a nossa origem como povo de Deus. É como, por exemplo, uma pessoa de um determinado país, o pai está ensinando ali seu filho qual a sua origem, de onde vem essa nação. E de onde veio esse povo, que somos nós, a Igreja de Cristo. Outra pergunta que podemos fazer é como a existência desse povo e a missão desse povo se relaciona com a missão de Deus neste mundo e para o mundo. Então, a nossa missão procede da missão de Deus. A missão de Deus é abrangente. Deus nos criou para cumprir sua missão. Então, como é que a nossa existência como povo de Deus e a missão que Deus nos confiou se relaciona com a missão de Deus nesse mundo e para o mundo? Outra pergunta: quando essa missão que Deus nos confiou começou e quando ela acabará? Outra pergunta: como a missão da igreja no Novo Testamento se relaciona com a identidade, com a história de Israel no Antigo Testamento? Então, lá no Antigo Testamento tem o povo de Deus, tem missão. No Novo Testamento tem o povo de Deus, tem missão. Como o Antigo e o Novo, no que tange a essa missão confiada por Deus ao seu povo, como isso se relaciona? São perguntas apenas para saber que existem lacunas do nosso pensamento sobre esse assunto que precisam ser preenchidas, porque se nós começamos a fazer essas perguntas, é provável que nós consigamos, até de forma um pouco rápida, a resposta superficial para algumas delas, mas outras, talvez nós vamos nos enrolar e não vamos ter uma resposta porque não pensamos de maneira mais aprofundada sobre esse tema. Essas perguntas
elas serão respondidas, como eu disse, no decorrer do curso. Mas aqui elas servem para revelar que nós precisamos pensar cuidadosamente sobre o que a Bíblia inteira tem a dizer sobre quem é exatamente o povo de Deus e em que sentido este povo é um povo com uma missão. Então, para compreender nosso papel no mundo e compreender nosso envolvimento em qualquer coisa da área da vida humana, por exemplo, porque será que deveríamos nos envolver, será que devemos ansiar por juízes que sejam tementes a Deus, cristãos? Será que devemos ansiar por políticos que temam a Deus, que sejam fielmente servos do Senhor? Então, para pensar sobre isso, nós devemos saber e pensar biblicamente sobre o que realmente a Escritura tem a dizer, sobre quem nós somos e em que sentido nós somos um povo com a missão. Bom, dito isso, nós olhamos aí, né, quem é o povo de Deus, estamos fazendo perguntas e nós vamos continuar agora com uma outra pergunta. Que tipo de povo somos nós? Então, vamos aqui, o Chris Wright utiliza aqui uma ilustração que eu vou fazer uso também. Vamos pensar no carteiro. O carteiro vai lá e entrega a correspondência na sua rua. Tem lá uma determinada área de abrangência, né, do seu trabalho, ruas, bairros, etc. Então ele é a pessoa que entrega a sua correspondência. Talvez você já ouviu de relance, talvez você já deu bom dia a ele, talvez você já até ofereceu um café, ou talvez cada semana é um diferente. Existem várias possibilidades. Mas ele tem uma missão. A missão dele é entregar a correspondência nas casas ali do seu bairro. Quem ele é geralmente não afeta o trabalho, a missão desse homem. Vamos pensar assim. Vamos dizer que quando ele sai do trabalho, ele gaste todo o seu dinheiro com álcool. Ele é um alcoólatra. Mas se durante o dia, ao fazer o trabalho, está sóbrio, isso não vai afetar o seu trabalho, a forma errada, como ele está gastando dinheiro, como ele está deixando sua família sem comida porque está se alcoolizando, como ele agride a esposa quando chega em casa porque está alcoolizado, como ele trata de forma rude seus filhos porque está alcoolizado. Os vários problemas ali no casamento, na vida familiar do carteiro, que acontecem à noite, depois que ele chega em casa, ele chegando perto de casa, ele vai para um bar, ele bebe até tarde, depois vai para casa. Isso gera vários problemas familiares, mas isso, no outro dia, ele acorda sóbrio, talvez com uma dor de cabeça, alguma coisa assim, mas ele acorda sóbrio, ele toma um banho, bota a sua roupa de carteiro e vai entregar a correspondência e faz isso fielmente. Então, o caráter, a vida particular deste homem, o tipo de homem que ele é, não afeta o trabalho dele. Provavelmente a sua correspondência ou a sua encomenda chegará certinho. Mas, em contraste a isso, ao ler a Bíblia, vamos perceber que a Bíblia está preocupada com o tipo de pessoa que alega pertencer ao povo de Deus, que tem uma missão. Então, se a nossa missão é compartilhar as boas novas, o Evangelho, fica claro, evidente, quando lemos a Bíblia, que nós precisamos ser pessoas de boas novas. Então, se nós pregamos o Evangelho de transformação, como, por exemplo, você vê as palavras de João Batista, né?
ou as palavras a respeito de João Batista, melhor dizer assim, as palavras a respeito de João Batista, dizendo que quando ele viria, ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então haveria uma mudança, uma transformação na vida das pessoas. E você vê isso bem claro, essa transformação, João pregando o arrependimento, e quando as pessoas dizem o que eu vou fazer, a resposta de João é sempre muito prática. João não dizia, olha, você precisa estudar um pouco mais, você precisa ler o livro tal e tal. Não, João dizia assim, ó, você é um soldado, pare de aceitar suborno. Você é o cobrador de impostos, pare de oprimir as pessoas pegando mais do que deve. Então, sempre era uma questão prática para revelar ali o arrependimento. Por quê? Porque quando o Messias chega, e aí então chegou a Boa Nova, há uma transformação. Portanto, se nós pregamos o evangelho de transformação, nós precisamos demonstrar alguma evidência de como essa transformação se realiza, né? Como ela se evidencia na vida das pessoas. E um exemplo disso foi o salmo que nós lemos no início, o Salmo 15. O Salmo 15 fala de alguém que que vai habitar na presença do Senhor. E que tipo de pessoa é esta? Por exemplo, que vive com integridade e pratica a justiça. O que de coração fala a verdade. O que não difama. O que não faz mal ao próximo. O que não lança injúria. O que despreza o réprobo, né? Aquele que é desprezado por Deus, o pecador, pervertido. O justo se afasta desse tipo de pessoa e ele vai procurar honrar aqueles que temem ao Senhor. O que jura e depois não volta atrás, mesmo sofrendo prejuízo. O que não empresta o seu dinheiro com usura, o que não aceita suborno. Então, tudo aqui é muito prático. A integridade dessa pessoa se vê através da sua maneira de viver, de falar, de agir. O que ele ama, o que ele odeia. Tudo isso aqui fica evidente. Ora, se nós pregamos o evangelho da transformação, essa transformação em alguma medida tem que ser vista na nossa vida. Lembra, o carteiro não afeta a missão do carteiro, o tipo de homem que ele é depois do trabalho. Mas a nossa missão é uma missão que envolve toda a nossa vida. E envolvendo toda a nossa vida, então, obviamente, não tem essa coisa de, num momento, nós cumprimos a missão e depois sermos uma outra pessoa totalmente diferente. Portanto, aqui uma série de perguntas que nós devemos fazer a respeito do tipo de pessoas que nós somos, lembrando aqui que nós confessamos fazer parte do povo de Deus. Então você confessa fazer parte do povo de Deus? Que tipo de pessoas são aquelas que fazem parte do povo de Deus? E aí então nós precisamos nos perguntar sobre questões relacionadas à nossa vida. Sobre integridade, sobre justiça. Então o conceito de justiça, nós nem conseguimos arranhar o entendimento sobre isso. Mas algumas coisas são claras. Por exemplo, quando você está em dificuldades e aí você precisa ali pagar uma conta, não tem de onde tirar, aí você vai vender uma coisa. O que você espera da pessoa que vai comprar a coisa de você? Você espera que ela dê o preço adequado. Vamos dizer que o produto novo custa R$1.000. Aí, vamos dizer que é uma bicicleta. Essa bicicleta nova custa R$1.000. Aí você fala assim, rapaz, eu já andei várias vezes, eu vi aqui o preço dela usada, ela está custando R$600. Mas eu vou fazer por 450, que é para vender logo. Então já estou tomando aqui um prejuízo, porque as vendas iguais, né, no mesmo estado de conservação, está 600, mas eu vou vender por 450.
Você espera então que a pessoa que vai comprar de você reconheça que você já está fazendo um bom preço, você tem uma urgência, é uma necessidade e você quer vender. Mas imagine agora que a pessoa vem e diga assim, ó, ela sabendo, vamos dizer que é um parente seu, ele sabe da sua necessidade, que você tem que vender logo, porque a conta precisa ser paga urgentemente. Aí ele chega, ó, fazer o seguinte, eu só tenho aqui 250. Ah, paga depois. Não, eu não gosto de fazer dívida. E aí você ali na urgência, no desespero, vende por 250. Depois você pensa, poxa, aquela pessoa me explorou, né? Ela aproveitou de um momento de fraqueza, debilidade e se aproveitou de mim. Ora, nessa hora você reconhece. Mas na hora que você é o comprador, você é a pessoa que joga lá e diz, eu pago 250. Então, veja como é. Não precisa estudar os conceitos mais altos sobre uma determinada coisa. Na prática, aquilo que você não quer que os outros façam com você, não faça aos outros. Olha a outra pessoa em dificuldade e talvez a coisa que você possa fazer é dizer, não, eu não vou pagar 450. Eu vou pagar o preço justo de 600, que é o preço de algo nesse estado. Então, isso tem a ver com integridade, com justiça, com o tipo de pessoa que nós somos como povo de Deus. O problema é que, infelizmente, né, o evangelho hoje está assim, as pessoas não estão nem ouvindo o evangelho e muito menos podem ver os frutos do evangelho nas suas vidas. Então é só pulo, só coisas loucas, né? Se você bota aí no YouTube, você vai ver reuniões das coisas mais loucas possíveis. É grito, é pulo, é rolar no chão, é todo tipo de coisa. Mas na vida não existe o fruto do evangelho. Ora, se o fruto não está lá é porque a árvore não foi transformada. Então, precisamos perguntar se nós pensamos e agimos biblicamente no que diz respeito a várias questões. Tem a questão das pessoas em necessidade. Como igreja, como cristãos, como membros da igreja, como corpo, a igreja, nós estamos tendo essa preocupação com os necessitados, a começar pelos necessitados da própria igreja. Existe um trabalho realmente diaconal? Ou nós nos satisfazemos, como algumas igrejas fazem, né? Não tem nenhum recurso para a diaconia. Aí quando sabe que tem alguém assim com uma certa dificuldade, vamos fazer aqui uma cesta básica. E aí quando chegam os produtos da cesta básica, tá lá, ó, o arroz com caruncho, o feijão com todo brocado, não sei o que com bichinho, com larva. E isso eu sei porque meu pai foi pastor de uma denominação pentecostal. Eu fui criado ali naquele ambiente e eu vi isso muitas e muitas vezes. Pessoa necessitada, meu pai fala isso, fazia um apelo, quando chegava, botava tudo dentro da caixa. Quando meu pai ia olhar para entregar para a pessoa, muito daquilo dali estava estragado. Era vergonhoso. As pessoas pegavam o pior que tinha dentro do armário para socorrer alguém. Então, devemos nos perguntar como estamos pensando e agindo em relação aos necessitados, em relação à corrupção. É muito fácil da gente meter o malho. O governo é corrupto. Mas e nós? Também não somos? Quando nós agimos de determinada maneira que sabemos estar errada, mas porque é uma vantagem para nós, nós fazemos? Aí o desprezo a pessoas de outro país, de outras regiões do Brasil, a xenofobia, o racismo. Nos comprometemos com alguma coisa, falamos, olha, você pode contar comigo para isso, e depois não cumprimos. Prometemos visitar, olha, eu te visito tal dia, não vamos. Olha, eu chego às 10 horas, não chegamos. Será que isso não tem a ver com alguma falha realmente no nosso entendimento sobre integridade, sobre justiça, sobre viver de um modo bíblico? Não demonstramos bondade, amor. Então, se essas coisas faltam, nós estamos prejudicando o nosso papel na missão. Porque diferente do carteiro, que
mesmo sendo um alcoólatra e sendo uma desgraça para sua família, se a sua correspondência chega, você não liga. Mas se a nossa missão ela tem um vínculo com quem nós somos, então se nós não evidenciamos uma vida de transformação, uma vida de boas novas, como é que nós vamos falar de boas novas para as outras pessoas? É incoerente. Nós vamos falar, ó, Jesus transforma o casamento, quando o meu casamento só tem problemas. Como é que vai ser isso? Fica um tipo de hipocrisia, né? A gente fica falando de certas coisas quando essas coisas não podem ser vistas na nossa vida. O fato é que, como povo de Deus, nós somos chamados a viver de maneira santa. A nossa identidade missional como povo de Deus envolve viver de uma maneira santa. O modo de vida do povo de Deus é definido não pode ser definido pelo mundo, precisa ser definido por Deus. Devemos então ter em mente que o evangelho não envolve apenas crer, mas ele envolve também a obediência, que é fruto da graça de Deus operando na nossa vida. Os que são salvos pela graça de Deus são transformados para uma nova maneira de viver. É um pacote completo. A graça não é só que vem para dizer assim, você está salvo. A graça que anuncia a salvação é a graça que transforma a pessoa em uma nova criatura. Então a igreja é chamada a proclamar o evangelho que transforma. Os frutos dessa transformação devem ser vistos na vida da igreja. A missão, então, envolve não só a proclamação, mas a frutificação no evangelho. Então, poderíamos dizer assim, quando a igreja anuncia o evangelho, ela está dizendo, olha, Cristo salva, Cristo faz frutificar para uma nova vida. E as pessoas poderiam perguntar, onde estão os frutos desse evangelho? A igreja diria, olhe para nós, veja a nossa vida como indivíduos e como corpo, e você verá os frutos do evangelho. Deveria ser assim. Agora, uma outra pergunta que poderemos fazer são quais são as prioridades e os limites da nossa missão. Nós vamos voltar ao carteiro. Qual a missão do carteiro? Entregar a correspondência e as encomendas. Essa é a função principal do carteiro. Mas se o carteiro chegasse na casa de alguém e a pessoa dissesse assim, olha, uma mulher perguntasse assim, olha, eu não sei dirigir, meu esposo acabou saindo correndo, deixou o carro aqui, mas tem umas crianças, vão arranhar o carro. O senhor poderia colocar o carro ali na garagem? Não tem ninguém que eu possa pedir. O senhor tem carteiro, você sabe dirigir? O carteiro diz, eu sei dirigir. O senhor poderia colocar ali? E talvez o carteiro coloque, se disponha. Ou tem uma caixa e a pessoa fala assim, olha, você poderia me ajudar a botar essa caixa para dentro? É possível que ele ajude aquela pessoa em alguma situação que não é a função dele, mas ele está ali e ele se dispõe a fazer. Talvez alguém pudesse acusá-lo de desvio de função, né? Ele está fazendo uma coisa que ele não deveria, não é o trabalho dele, mas ele poderia fazer isso de forma prestativa ali. É claro, ele pode dizer não e até fazer o trabalho dele mais rápido, que ele não está parando para atender ninguém, né, e trabalhar de forma mais rápida e eficiente, estaria dentro da função dele. Mas aqui, pensando sobre isso, surge a pergunta em relação à igreja. Sabemos a missão do carteiro, mas qual é exatamente a missão da igreja? Existe algo primordial que torna todo o restante secundário? Qual é o trabalho a missão primordial da igreja? E aqui, de novo, poderia aparecer aí o debate, né, entre evangelismo e ação social, qual é o papel da igreja e tudo mais. O que é prioritário? E talvez um problema aqui é que justamente nós ficamos separando em um montão de categorias e no final queremos saber qual é a prioritária, em vez de ver como uma missão mais ampla. Então, a missão da igreja, poderíamos dizer, pela escritura, né, é a entrega da mensagem do evangelho, em que o elemento verbal
está presente, né? É uma proclamação. Então, a missão da igreja é isso, é essa entrega verbal do evangelho. Isso é o mais importante? Ou será que a missão da igreja inclui não só a proclamação verbal do evangelho, mas, por assim dizer, a encarnação do evangelho na vida e nas ações? São apenas perguntas que nós devemos procurar responder no decurso, ou no transcorrer deste curso. Tá? Falamos então de toda a igreja. Agora vamos para o nosso próximo ponto, falar sobre todo o evangelho. Lembre-se, estamos só levantando questões, tá? Ainda não estamos buscando respostas definitivas sobre esses assuntos. Então, quão abrangente é o seu evangelho? É outra pergunta que surge aí. E aí, para responder, nós devemos nos perguntar o que é exatamente o evangelho que está aí no centro da missão que temos como povo de Deus. Então, que fique claro que a missão do povo de Deus está totalmente relacionada ao evangelho. Agora, a pergunta que nós devemos nos fazer é quão abrangente é o evangelho. E aí nós podemos então dizer a respeito do evangelho, de forma bem resumida, que ele é uma boa notícia do que Deus fez por meio de Jesus Cristo para a redenção do mundo. Isso é o mais básico, a expressão mais simples, né? É uma boa notícia a respeito do que Deus fez por meio de Jesus Cristo para a redenção, para a salvação do mundo. E aí, então, vão surgir algumas outras perguntas decorrentes dessa. A saber, qual a extensão e o alcance da redenção providenciada por Deus? Que tipo de experiência é a redenção, é a salvação que temos em Cristo? E que tipo de vida é esperado dos redimidos? Qual o tipo que Deus espera, o tipo de vida que Deus espera que nós, como redimidos, venhamos a ter? Então aqui, quando chegamos nessa palavra evangelho, um dos perigos que nós corremos é que é uma palavra muito usada, uma palavra que nós amamos, uma palavra que nós desejamos compartilhar. E aí isso pode nos levar ao risco de não explorarmos o conteúdo dessa palavra de forma integral na Bíblia toda. Por exemplo, qual a origem da palavra evangelho? Quando é que ela aparece pela primeira vez na Bíblia? Será que se nós formos ao Antigo Testamento, nós vamos encontrar o evangelho no Antigo Testamento? Então, se nós não procuramos ter uma visão bíblica sobre essa questão do evangelho, da sua abrangência, nós vamos correr o risco de ter uma visão reducionista. Como se o evangelho cuidasse apenas do problema individual com o pecado. Como se fosse assim, olha, Jesus Cristo morreu para salvar os pecadores, eu sou um pecador, então ele morreu por mim. Então qual é o problema aqui? O problema sou eu. E Jesus traz solução para o meu problema. Pronto, eu estou salvo, acabou. É isso. O problema foi resolvido, ok. E aí muitas pessoas até vão imaginar, né? Eu só vou à igreja que é para manter acesa essa chama aqui da salvação com outras pessoas. Mas é como se fosse uma coisa muito pessoal, apenas, que tivesse apenas uma. Claro que tem o âmbito pessoal, mas eu estou dizendo assim, apenas. Como se tivesse apenas esse âmbito pessoal entre Deus e a pessoa. E aí ela reduz o evangelho apenas à sua própria vida. Um dos efeitos disso é que as pessoas são muito encorajadas a ouvir testemunhos sobre a transformação da vida de outras pessoas. O que Deus fez na vida de fulano, de ciclano, aí aquela pessoa fica visitando várias igrejas, contando ali o que Deus fez na sua vida, etc. Se valoriza tremendamente esse aspecto da ação pessoal. Mas ao mesmo tempo, poderíamos nos perguntar, tudo bem, então o evangelho teve um efeito na vida daquela pessoa, mas qual é o efeito do evangelho nesse bairro onde nós estamos aqui?
A igreja pode se perguntar. Qual é o efeito do evangelho no Brasil, em termos a atitude da igreja gerando um efeito, os frutos do evangelho transbordando da igreja para a sociedade? Então, o Senhor Jesus Cristo morreu apenas para salvar indivíduos? É só isso? O evangelho é só para a salvação de indivíduos? Como se o evangelho fosse um cartão para abrir apenas a porta do céu, um cartão individual para você abrir a porta do céu. Algumas pessoas vão ter essa visão muito reduzida. No entanto, a Bíblia fala do evangelho, apresentando o evangelho e relacionando o evangelho com o reino cósmico de Deus. Então, por exemplo, vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 7 ao 10. Aquela grande passagem, o apóstolo Paulo falando, então, sobre a grande obra do Senhor Jesus Cristo, o plano eterno de Deus, beneplácito segundo a sua vontade, fez em relação aos pecadores. E aí Paulo vai falar de como isso foi executado por Cristo. Então, Deus agindo, Paulo diz, por meio de Cristo. Veja, isso é o Evangelho. Versículo 7, falando de Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então a obra de Cristo tem não só um alcance na redenção das pessoas, versículo 7, mas diz que a obra de Cristo envolve um mistério da vontade de Deus, que ele propôs em Cristo, de fazer em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, que é o tempo da vinda de Cristo, fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto do céu como as da terra. Então, isso tem a ver não só, a obra de Cristo tem a ver não só com a salvação de indivíduos, mas tem a ver com o reino cósmico de Deus. William Hendricks colocou isso da seguinte forma: tudo acima de nós, ao nosso redor, em nosso interior, abaixo de nós, tudo quanto é espiritual e material, mesmo agora está posto sob o domínio de Cristo. Então, Cristo está reinando. Tudo está, ele disse claramente depois de sua ressurreição, todo poder me foi dado nos céus e na terra. E aqui Paulo diz que na plenitude de tempos Deus faz tudo convergir nele, tanto as coisas do céu como as da terra. Então, todas as coisas estão sujeitas a Cristo. Isso tem a ver com a obra de Cristo. E isso coloca Cristo no centro de tudo. Então, tudo está sujeito a Cristo, mas é preciso fé para ver a sujeição de todas as coisas a Cristo. Vamos ler Hebreus, capítulo 2, versículos 8 e 9. Citando aí o Salmo 8, o escritor aos Hebreus aplica as palavras do Salmo 8 ao Senhor Jesus Cristo, dizendo: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Isso combina com o que nós acabamos de ver, Efésios 1, 10. Isso combina com
o que Jesus disse depois de sua ressurreição. Isso combina com várias passagens de Efésios e Colossenses. Ele está acima de todo principado e potestade. E aqui ele diz, e combina com o Salmo 110. Né? E aqui diz então, e o Salmo 2 também, perdão. Com todas essas passagens e muitas outras, né? Voltando a Hebreus 2:8. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, não deixou fora, nada deixou fora do seu domínio. Então o que está fora do domínio de Cristo? Nada. Agora, porém, agora veja aqui, agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Então, Cristo, tudo está sujeito. Mas a nossa experiência parece que não. Porque olhamos governantes subindo ao poder, corrupção, assassinatos, várias coisas que nós olhamos o mundo ao nosso redor e dizemos, rapaz, cadê Cristo para intervir aqui nessa história? Então, agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Mas acabou de dizer que já estão todas as coisas sujeitas debaixo dos seus pés. Tudo lhe sujeitou, não deixou de fora nada. Versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Então, ele foi coroado de glória e de honra. A ele vemos coroado de glória e honra. Então, entender que tudo está sujeito a Cristo é preciso fé. Por quê? Porque com os olhos, com as experiências da vida, você não está vendo isso. Mas você vê o que o Evangelho diz, você crê no que o Evangelho diz, você sabe que Cristo morreu, ressuscitou e subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele proclamou que tudo está sujeito a ele. Hebreus aqui confirma que tudo está sujeito. Então eu preciso crer, apesar de ver algumas coisas que parecem indicar que não está sujeito. Mas está sujeito. Cristo é rei. Ele governa sobre todas as coisas. Todas as coisas acontecem segundo a sua santa vontade. Então nossa missão como povo de Deus nos coloca como embaixadores do reino de Cristo, que governa sobre tudo. Porém, existe nesse mundo uma resistência a esse reino. Salmo 2. E então, nós devemos entender que nós estamos neste mundo com um papel. A igreja é uma embaixada de Cristo diante dos reinos desse mundo. Neste mundo, nosso papel é de embaixadores. Como embaixadores, nós falamos aquilo que o nosso rei nos manda dizer, nós representamos na nossa fala e na nossa maneira de viver o reino de Cristo. Vamos colocar aqui da seguinte forma. Se você olha, por exemplo, vamos aqui uma passagem, um salmo até que a gente começou a cantar recentemente, né? Salmo 146. Vamos começar, não vamos ler todo, mas vamos começar do 1. Aleluia, louvo a minha alma ao Senhor, louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. E aí vem a advertência. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó, nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Então não confiem nos príncipes, nas pessoas poderosas, nos governantes, nos presidentes, nos ministros, nos governadores, etc. São passageiros. Em quem devemos confiar? Versículo 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Deus é poderoso e eterno.
E aí diz o que Deus faz: que faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome, o Senhor liberta os encarcerados. Vamos pegar o 7. Faz justiça aos oprimidos e dá pão ao que tem fome. Se você olha para o Antigo Testamento, qual é o meio que Deus cumpriu esse seu propósito? Quem era encarregado de dar pão ao que tem fome? Claro, Deus poderosamente pode fazer pão cair do céu, como ele fez com o povo no deserto. Deus pode usar corvos para alimentar uma pessoa, como fez no caso de Elias. Porém, qual foi a maneira ordinária de Deus o fazer? Foi através do seu povo. Quer dizer, quando nós olhamos um mundo aí fora que ignora essas coisas ou que deturpa essas coisas com ideologias, prometendo uma coisa, dando um pedaço de pão, mas roubando a alma. Quando você olha isso lá fora, você imediatamente deveria admitir: no reino de Cristo não é assim. Ora, mas o reino de Cristo, como é que ele vai ser visto? Cristo, aqui diz, que faz justiça ao oprimido e dá pão aos que têm fome. Mas aonde é que esse pão vai ser dado? Qual é a embaixada onde esse pão vai ser distribuído? Qual é o lugar onde a justiça vai ser cumprida? Onde a pessoa não vai ser oprimida? E veja, isso aqui está na Bíblia. Não é aqui uma perspectiva ideológica. Principalmente o pessoal da esquerda, né? Pega esses pontos, justiça social e tal, aí deturpa tudo. E um problema é o quê? Quando fala assim, justiça ao oprimido. Aí parece que isso é uma coisa daquela ideologia, da ideologia de esquerda. E aí parece que nós, olha, ideologia oprimido, vou sair fora disso aí. Porque isso aí é um perigo, isso é política, é ideologia, vamos correr. Mas aí deixamos de cumprir o nosso papel. Se você vai olhar na história, quem estava cumprindo esse papel, tanto em Roma, uma boa parte da história dela, quanto até depois da reforma, entre os reformados, protestantes, etc., quem é que promovia a construção de hospitais, quem é que socorria os necessitados, quem é que promovia a educação? Era a igreja. E agora a gente parece ver que nosso papel não tem nada mais a ver com isso, que só temos que proclamar o evangelho e não encarnar o evangelho. Só que o nosso discurso se torna vazio, porque falamos de um bem, somos como aquela pessoa que diz assim, olha, o evangelho promete pão, e a pessoa está com fome, ela diz, volta amanhã. Porque a gente não tem, a gente não vai te dar. Estou aqui comprando meu iPhone, como que eu vou te ajudar? Então é um tipo de perspectiva que nos torna passivos, omissos, e não faz com que nós cumpramos a nossa missão. Então, a nossa missão é como embaixadores do reino de Cristo. Então, não entenda errado as palavras que eu estou dizendo aqui, como se eu estivesse aqui querendo falar assim de uma perspectiva, sei lá, da teologia da libertação, teologia da missão integral, ou tivesse aqui apresentando um tipo de ação social desassociada com o evangelho, nada disso. Só estou dizendo, o evangelho de Cristo, a salvação que ele nos oferece inteiramente pela graça, ela tem consequências. Nós nos transformamos em embaixadores e isso promove uma mudança. Basta ler a Bíblia mesmo. Você vai ver, por exemplo, quando Jesus diz assim, no dia final você parar as ovelhas dos bodes. E aí, quando Jesus vai falar sobre os justos, aqueles que eu tive sede me deram de beber, tive fome me deram de comer, estava nu me cobriram, estava preso me visitaste. Tudo questões práticas. E cadê isso? Onde nós estamos procurando viver de uma maneira que nós sejamos reconhecidos como um lugar onde existe justiça, onde existe socorro. A pessoa necessitada não é oprimida, ela é socorrida.
Em muitas igrejas é o contrário. A pessoa chega lá quase sem nada e eles querem tirar o último centavo de contribuição daquela pessoa para construir grandes prédios, para a liderança viver em vidas regaladas, como se fossem artistas, né? Pessoas riquíssimas. Estou assistindo um documentário aí sobre uma mega igreja e mostrando, né, como seus líderes e todo a Hillsong lá na Austrália e nos Estados Unidos, né, uma mega igreja e a estrutura, o pastor dessa igreja em Nova York comprando tênis de $12 mil. Então, por que pode fazer esse tipo de coisa? Porque tem lá gente envolvida, sendo manipulada emocionalmente através da música para comprometer-se com uma coisa que não tem nada de evangelho. Então, nossa missão como povo de Deus é um compromisso, acima de tudo, com Deus, com o próprio Cristo. Uma lealdade a Deus. Então, estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Pertencemos a Deus, pertencemos a Cristo. Estamos aqui como representantes, como embaixadores do reino de Cristo. E isso envolve uma completa lealdade ao reino que nós estamos representando, os valores desse reino, o serviço desse reino, o amor e a bondade desse reino. Então, como nos diz o escritor, o Chris Wright, a nossa missão como povo de Deus deve começar e terminar comprometida com Deus. A nossa missão, então, depende de conhecermos o nosso Deus com profundidade. Conhecermos através da revelação, a sua palavra, e conhecermos através da experiência da salvação. Ele me salvou, ele me mudou. Ter essa experiência. E aqui, então, nós devemos lembrar que a missão, a nossa missão como povo de Deus, ela procede da missão de Deus, como já vimos, do propósito dele para toda a criação. Nossa missão, então, visa glorificar a Deus cumprindo o quê? Não a minha agenda, não a agenda do partido A ou B, não a agenda da ideologia A ou B, mas cumprindo a missão de Deus, a agenda de Deus, que envolve questões muito práticas. Então nós devemos estar, em primeiro lugar, interessados em conhecer mais e mais a Deus. Porque se eu sou um representante de Deus, eu preciso conhecer quem eu estou representando e conhecê-lo em profundidade. Me parecer com ele, refletir seu caráter. Eu represento. Como é que Cristo ia lidar com essa situação? Como é que Cristo lidaria, por exemplo, com uma mulher adúltera sendo oprimida dentro da sua sociedade, enquanto que o homem lá, ao que parece, deixaram escapar e está só a mulher ali? Como que Cristo vai lidar com ela? Como que Cristo vai lidar com uma estrangeira, uma Ciro-fenícia? Como que Cristo vai lidar com uma prostituta que estava lá chorando aos seus pés? Cristo estava anunciando o evangelho. Essas pessoas se arrependeram de seus pecados, mas elas foram tratadas por Cristo. Devemos conhecer a Cristo, a fim de imitá-lo. Devemos conhecer a vontade de Deus para este mundo e para o seu povo. Tudo que nós dizemos e tudo que fazemos deve dar testemunho da verdade. Qual verdade? O Senhor é Deus e não há outro. E a Jesus foi dado um nome que está acima de todo nome. Atos, capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Vamos anunciar a Cristo. Agora, anunciar a Cristo encarnando a vida em Cristo. Vivendo a vida em Cristo. Não separar essas coisas como se nós pudéssemos fazer como o carteiro, né? Que de dia é uma coisa e de noite é outra. Falamos do evangelho que transforma. Devemos viver o evangelho que transforma. Então, esse é um assunto de grande
importância. Eu quero concluir aqui com um resumo do capítulo 1 do livro. Falamos de missão, relacionada ao verbo enviar, né, o envio. E aí perguntamos para quê? Vimos que no Antigo e no Novo Testamento, pessoas foram enviadas para várias coisas. O envio é abrangente. Falamos que Deus tem um propósito, uma missão, que a missão do povo de Deus procede da missão de Deus. Deus tem uma missão e criou um povo para cumprir essa missão. Falamos, então, da expressão missão ou missões. Podemos usar as duas. Missão como uma palavra que abrange tudo e missões como as várias coisas que nós podemos fazer para as quais Deus nos chamar. A missão envolve o mundo inteiro, não só as pessoas, mas abrange até a criação. A missão envolve a igreja toda, então devemos saber quem somos, qual o nosso papel, entender a história do povo de Deus, tudo à luz da Bíblia. E vimos também que a missão envolve todo o Evangelho. E todo o Evangelho quer dizer o Evangelho e suas implicações. É um pacote. Você não pega só a teoria, você pega o fruto do Evangelho. Então você tem o Evangelho e o seu fruto. Eles são inseparáveis. Onde o Evangelho estiver, o fruto também deve estar. O Evangelho todo. Nós vamos buscar resposta para muitas das questões que foram levantadas nas últimas aulas e faremos isso, se Deus assim o permitir, nas próximas aulas, que nós já vamos começar a caminhar em direção a responder algumas questões. Eu espero que a aula de hoje, como as demais, tenha sido edificante para você, tenha feito você pensar sobre algumas coisas, analisar e ver o quanto nós precisamos aprender, porque se nós não tivermos lucidez sobre isso, qualquer coisa que nós nos enfiarmos, nós vamos nos colocar ali meramente por razões políticas, ideológicas e outras razões que vão roubar o nosso coração e vão nos distanciar da nossa missão como povo de Deus, que está vinculado ao Evangelho. Então, envolver-se nessas coisas sem ter esse pensamento faz com que nós nos envolvamos de forma separada. Então, como fosse assim, no domingo é uma coisa, mas na segunda eu estou aqui fazendo outra coisa que não tem relação com o Evangelho. Isso não é para nós. Tudo que fizermos, o fazemos como representantes de Cristo. Então, isso coloca já um limite, isso também coloca um direcionamento para o que nós vamos fazer. Deve ser feito para a glória, para o louvor do nosso Senhor Jesus Cristo, em cumprimento de sua agenda, buscando o seu propósito e não qualquer outro propósito que possa aparecer. Então, que Deus nos ajude para termos a lucidez, o discernimento, a sabedoria para pensar sobre essas coisas. Minhas saudações aos que estão acompanhando, ao perfil A Bíblia e o Pregador, ao Tiago, ao Rafael, a Raquel, a Carla e ao Carlos Eduardo. Deus abençoe a todos vocês e quaisquer outros que estejam acompanhando aí, que talvez não colocaram um comentário, ou quem vai acompanhar depois. Que o Senhor Deus conceda a vocês sua graça, sua paz, que Ele fortaleça a vida de vocês, que Ele os ajude em tudo. Nós vamos orar, agradecer ao Senhor por essa manhã. Oremos então. Senhor, nosso Pai, agradecemos pela instrução que vem da Tua Palavra, agradecemos por essa oportunidade, por tudo que o Senhor faz, que é muito bom, por nos ensinar esses pontos que observamos aqui. Agradecemos pelo escritor do livro, que nos oferece um bom caminho para pensar sobre essas coisas. Ajuda-nos a ter discernimento, porque sabermos até onde esse livro tem o apoio da Escritura, ali devemos concordar, mas se em algum momento houver algo que não tem fundamento na Tua Palavra, nós devemos rejeitar. Ajuda, Senhor, para que nós cumpramos o nosso papel como embaixada de Cristo Jesus nesse mundo
e que a igreja seja um lugar onde o evangelho seja proclamado e encarnado, seja vivido de tal maneira que haja na igreja um reino de justiça, de paz, de misericórdia, de bondade, de serviço, que os necessitados sejam socorridos, teu nome seja glorificado em tudo que fizermos e em tudo que dissermos. Nós pedimos tua bênção para o restante desse dia, em nome de Cristo. Amém. Muito bem. Hoje, permitindo o Senhor, nos reuniremos às 16 horas para o culto solene. Texto da pregação, Tiago, capítulo de número 4, versículos de 6 ao 10. Então, vamos aprender como vencer o mundanismo. O Espírito Santo nos ensina ali naquela passagem. Bom, saudações também para a Alexandra e para minha mãe, que está lá na casa da Alexandra. Beijo para minha mãe. Deus abençoe. Saudade, mãe. Um abraço. Bom, Deus abençoe a todos vocês e até o próximo domingo, se o Senhor Deus assim o quiser. Fiquem na graça e na paz do Senhor.